Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? E neste vídeo leremos aqui Neemias capítulo 4, na Bíblia King James atualizada. Nós vimos no capítulo anterior mãos à obra, onde encontramos um registro minucioso da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias ali organizou diferentes grupos de pessoas para trabalharem em seções específicas do muro, desde a Porta das Ovelhas até a Porta do Vale. Esses grupos incluíam sacerdotes, líderes locais e até mesmo pessoas de fora da cidade. O capítulo, então, destaca a colaboração e o esforço conjunto de toda a comunidade para restaurar a segurança e a integridade da cidade. Restaurar a cidade de Jerusalém. Agora veja só o que nós vamos ver aqui no capítulo 4, vai ser a oposição a essa reconstrução. Os inimigos se opõem à obra. Capítulo 4, iniciando. Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: "O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas?" Versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: "Mesmo que soergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras." Versículo 4. O nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Veja só. Do mesmo modo como ocorre nos chamados salmos imprecatórios, Salmo 79, 12, 83, 94, 1 ao 3, 109, 14 e Salmo 137, do 7 ao 9, Neemias não age pessoalmente contra seus oponentes e adversários. Não age pessoalmente, não bate de frente nesse caso, mas invoca contra eles o desagravo da parte de Deus, o seu Elohim. Deus, como um eco à oração de mas invoca contra eles o desagravo da parte de Deus, como um eco à oração de Jeremias, versículo 5, e Jeremias 18, 23. Veja só, versículo 5. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Versículo 6. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra.
Versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Versículo 8. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Então ajuntaram-se todos, de comum acordo e para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação, nos causar grande confusão. Versículo 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Observemos aqui no comentarista da Bíblia King James Fiel, após fracassarem em desencorajar Neemias e o povo, Sambalate e seus aliados praticamente cercaram Jerusalém. Sambalate liderava a força de Samaria, ao norte de Jerusalém, ao passo que Tobias e os amonitas estavam a leste da cidade. Os árabes, provavelmente liderados por Gesem, estavam a sul-sudeste de Jerusalém, com os asdoditas, da antiga região da Filístia, a sudoeste. A reação dos que estavam em Jerusalém foi um reflexo de sua confiança em Deus. Confiança em Deus, bem como do seu entendimento de que a fé não impede a ação, pelo contrário, ela a requer. Ela a requer. Vou ler novamente. Confiança em Deus. O entendimento de que a fé não impede a ação, pelo contrário, ela a requer. Porque veja no versículo 9: Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. Versículo 10. O povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas. Versículo 11. E os nossos inimigos ameaçavam: antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Versículo 12. Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez. De todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez. Versículo 13. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Versículo 14. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. E lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Nos versículos 13 e 14 que acabamos de ler, vamos ler aqui estes versículos exemplificam a habilidade de Neemias como líder, a habilidade de liderança de Neemias, mesmo cercado por inimigos
e com o povo desanimado, ele agiu. E Neemias agiu. Aí continuando, as atitudes tomadas pelos obreiros. Versículo 15. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra do muro. Todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Versículo 17. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. Vou ler novamente o versículo 17. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra mão empunhava a sua arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim construíam. O que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Versículo 19. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população. Grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes um dos outros ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra. Metade dos homens prontos para lutar com suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Versículo 22. Naquela ocasião eu também ordenei ao povo, cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que, de noite, nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Da mesma forma, hoje nós devemos vigiar e orar para que não caímos em tentação. Vivemos uma guerra espiritual. É necessário estarmos em todo o tempo olhando para Jesus e buscando praticar a palavra dele. Qual é a nossa obra? Nossa obra é a obediência à palavra. Confiança em Cristo Jesus e obedecer tudo que Jesus diz e nos ensina no Novo Testamento. Veja aqui no comentarista, com o trabalho retomado, Neemias tomou precauções contra um ataque surpresa. Ele fez uma divisão do grupo que chamava de meus servos, meus moços, o qual devia ser uma milícia que apoiava Neemias como governador. Metade deles ficou na obra, enquanto a outra metade ficava na guarda. Como os defensores estavam espalhados em um número bem pequeno ao redor da cidade, Neemias tinha ao seu lado aquele que tocava, que soava o chofar, a trombeta, para que eles pudessem concentrar suas forças rapidamente,
caso fossem atacados. Fazer cada um se aloje na parte interna de Jerusalém não apenas reforçava as defesas da cidade, como também impedia que os desanimados e medrosos desertassem durante a noite. Neemias e seu séquito militar são um exemplo de diligência em face do perigo. E ainda continua aqui o comentarista: eles buscaram a bênção de Deus e sua proteção, enquanto trabalhavam com a força que Deus lhes dava para completar a tarefa pela qual oravam. O empenho de Neemias em reconstruir as muralhas era um passo crucial para garantir a segurança e a prosperidade de Jerusalém e Judá. Muito bem, nós concluímos a leitura de Neemias, capítulo 4. No capítulo 5 nós veremos as medidas contra a injustiça social e veremos o bom exemplo do líder e do povo. A generosidade de Neemias. Então vamos buscar nos fortalecer na palavra de Deus, buscar ler as Escrituras, buscar entender o que nós lemos, especialmente no Novo Testamento, porque nós vivemos a nova aliança, porque o Velho Testamento se cumpriu em Jesus, nós lemos o Velho Testamento para o nosso conhecimento histórico. Então, focados no Novo Testamento, buscamos nos fortalecer através da obediência à palavra de Deus, buscando estar atentos, vigilantes contra o nosso inimigo que está ao nosso derredor, como um leão que ruge. Então nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus, nos humilhar e buscarmos obedecer à palavra de Deus, colocando em prática aquilo que aprendemos no Novo Testamento.